Bem-vindo ao nosso estudo sobre um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, o capítulo 5 de 2 Reis. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história de Naamã, um comandante sírio, e sua jornada de cura e transformação através do poder de Deus. Vamos explorar cada detalhe desse relato bíblico e, ao final, teremos um momento especial de oração e devoção, onde refletiremos sobre como podemos aplicar as lições desta passagem em nossas vidas. Este é um convite para você que está em busca de conhecimento espiritual, cura interior e uma vida de obediência a Deus. A história começa nos apresentando Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito respeitado e valorizado, porque o Senhor havia dado vitória à Síria por meio dele. Aqui, já vemos um ponto interessante, e apesar de ser uma nação pagã, foi o próprio Deus quem concedeu a vitória a Naamã e ao exército sírio. Isso mostra a soberania de Deus sobre todas as nações e sua capacidade de agir mesmo fora do povo de Israel. Muitas vezes, podemos ter uma visão limitada da atuação de Deus, mas Ele está no controle de tudo, inclusive dos acontecimentos entre as nações. Naamã, apesar de seu grande prestígio, sofria de lepra, uma doença que naquela época era considerada incurável e altamente estigmatizante. A lepra de Naamã simboliza algo muito profundo para nós hoje, e representa o pecado e a impureza que afetam todos os seres humanos. Não importa quão bem-sucedido ou respeitado alguém seja, o pecado é uma doença espiritual que afeta a todos. Naamã, portanto, precisava de cura não apenas física, mas também espiritual. Ele estava em uma posição de poder, mas sua condição debilitava sua vida e seu futuro. É importante notar que, mesmo em sua aflição, Deus já havia preparado o caminho para a cura de Naamã. Aqui entra em cena uma jovem escrava israelita, que havia sido capturada durante uma incursão síria. Essa jovem trabalhava na casa de Naamã, servindo a sua esposa. Em sua compaixão e fé, a jovem mencionou à sua senhora que havia um profeta em Israel que poderia curar Naamã de sua lepra. Esse é um dos momentos mais impressionantes da narrativa, em uma jovem cativa, longe de seu lar e vivendo como escrava, não perdeu sua fé em Deus. Ela sabia que o Deus de Israel era poderoso o suficiente para curar até as piores doenças, e, mesmo em suas circunstâncias difíceis, ela testemunhou sobre esse poder. Aqui, aprendemos uma lição poderosa sobre fé e testemunho. Mesmo em meio à adversidade, a jovem israelita manteve sua confiança no poder de Deus e não hesitou em compartilhar essa esperança com os outros. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, podemos ser colocados em situações difíceis, mas mesmo nesses momentos, Deus pode usar nosso testemunho para trazer esperança e cura para os outros. Esta jovem, que poderia facilmente ter guardado silêncio ou até ressentimento por estar em cativeiro, escolheu ser um instrumento de Deus para mudar a vida de Naamã. Quando Naamã ouviu essa notícia, ele imediatamente procurou o rei da Síria, que, por sua vez, enviou uma carta ao rei de Israel. A carta pedia que Naamã fosse curado, e junto com ela vieram presentes valiosos, como ouro, prata e roupas finas. Este gesto demonstra tanto a seriedade com que Naamã estava tratando sua doença quanto a posição elevada que ele ocupava. O rei da Síria estava disposto a fazer grandes concessões para que seu comandante fosse curado. No entanto, quando o rei de Israel leu a carta, ele entrou em pânico. Ele rasgou suas vestes, um sinal de grande desespero e angústia. O rei acreditava que a carta era uma provocação, que a Síria estava procurando um pretexto para começar uma guerra, pois ele sabia que não tinha o poder de curar alguém da lepra. Este é outro ponto importante no capítulo. O rei de Israel, que deveria ser um líder espiritual, não tinha fé no poder de Deus. Em vez de buscar a ajuda do Senhor ou de consultar o profeta Eliseu, ele entrou em desespero, como se a situação fosse impossível de resolver. Quantas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com situações que parecem impossíveis? Talvez estejamos enfrentando uma doença, um problema familiar ou financeiro, e nossa primeira reação é o desespero.
Mas essa passagem nos ensina que devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Eliseu, o profeta de Deus, ao ouvir o que havia acontecido, enviou uma mensagem ao rei, dizendo: Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu tinha plena confiança no poder de Deus e sabia que essa era uma oportunidade para Naamã, e também para o rei, testemunharem o poder do Deus de Israel. Eliseu não se intimidou com a posição elevada de Naamã, nem com a gravidade de sua doença, porque ele sabia que o Deus a quem servia era maior do que qualquer problema ou enfermidade. Naamã, então, foi com sua comitiva até a casa de Eliseu. Aqui, vemos uma parte interessante da história. Naamã esperava que o profeta saísse para recebê-lo e realizasse algum grande ritual de cura. Ele provavelmente estava acostumado a ser tratado com honra e reverência devido à sua posição, e esperava um procedimento à altura de sua importância. No entanto, Eliseu nem sequer saiu para encontrá-lo. Em vez disso, ele enviou um mensageiro com instruções simples: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás purificado. Naamã ficou furioso com essa resposta. Ele esperava algo grandioso, talvez que Eliseu invocasse o nome de Deus de maneira pública e dramática, e que o curasse de forma instantânea e milagrosa. Além disso, ele se sentiu insultado ao ser instruído a se lavar no rio Jordão, que, aos seus olhos, era inferior aos rios de Damasco. O orgulho de Naamã quase o impediu de receber a cura que ele tanto desejava. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, deixamos o orgulho nos impedir de receber a bênção de Deus? Às vezes, esperamos que Deus haja de uma maneira específica, de acordo com nossas expectativas, e quando isso não acontece, ficamos frustrados e até zangados. No entanto, Deus frequentemente trabalha de maneiras que não entendemos, e é nossa obediência a Ele que abre a porta para a cura e a bênção. Naamã estava a ponto de voltar para casa sem receber sua cura, mas seus servos o convenceram a reconsiderar. Eles disseram: e se o profeta tivesse te pedido algo difícil, não o terias feito? Quanto mais, então, quando ele apenas te disse para te lavares e seres purificado? Esse conselho sensato fez com que Naamã mudasse de ideia. Ele foi até o rio Jordão e, obedecendo às instruções de Eliseu, mergulhou 7 vezes. Ao sair da água pela 7ª vez, sua pele foi completamente restaurada, e ele estava curado de sua lepra. Sua carne ficou como a carne de uma criança. Este milagre não foi apenas uma cura física, mas também uma transformação espiritual. Naamã, que antes era um pagão, agora reconhecia o poder do Deus de Israel. Ele voltou até Eliseu, cheio de gratidão, e declarou: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Ele ofereceu presentes a Eliseu, mas o profeta recusou, deixando claro que a cura não era algo que poderia ser comprado, mas era um dom de Deus. Naamã então pediu permissão para levar consigo um pouco de terra de Israel, pois queria construir um altar ao Senhor em sua própria terra. Além disso, ele pediu perdão antecipado, pois ainda teria que acompanhar seu rei ao templo do Deus Rimon. Naamã estava comprometido a adorar somente ao Senhor, mas sabia que suas circunstâncias exigiam certa flexibilidade. Eliseu o despediu em paz, compreendendo a sinceridade de sua nova fé. No entanto, a história não termina aqui. Geazi, o servo de Eliseu, foi consumido pela ganância. Ele ficou frustrado porque Eliseu havia recusado os presentes de Naamã e decidiu seguir o comandante sírio. Ele inventou uma história para Naamã, pedindo presentes em nome de Eliseu, alegando que 2 jovens profetas haviam chegado e precisavam de ajuda. Naamã, generoso, deu a Geazi mais do que ele havia pedido. Quando Geazi retornou, escondeu os presentes, mas Eliseu, com discernimento profético, confrontou-o. Como punição por sua desonestidade e ganância, a lepra de Naamã foi transferida para Geazi e sua descendência para sempre.
Essa história nos oferece muitas lições valiosas. Vemos o poder da fé simples e da obediência, a importância de vencer o orgulho e a ganância, e como Deus, em sua misericórdia, está disposto a curar e transformar até os mais improváveis dos indivíduos. Naaman, um comandante estrangeiro, encontrou cura e salvação em um Deus que ele não conhecia, enquanto Geazi, que servia ao profeta de Deus, foi castigado por sua ganância. Isso nos lembra de que não é nossa posição ou proximidade com o poder que nos garante bênçãos, mas sim a nossa fidelidade e sinceridade diante de Deus. Agora, ao final deste estudo, convido você a refletir sobre como essa história pode se aplicar à sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, algo que parece impossível de resolver. Lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele pode trazer cura, restauração e bênçãos, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Talvez o orgulho tenha impedido você de buscar a ajuda de Deus de todo o coração. Hoje é o dia de se humilhar e confiar plenamente nele. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus que nos ajude a viver com fé, obediência e humildade. Querido Deus, te agradecemos por esta palavra poderosa e por nos mostrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Assim como curaste Naaman, cura-nos também de nossas doenças físicas e espirituais. Ajuda-nos a vencer o orgulho e a confiar em Tua vontade, mesmo quando ela não se alinha com nossas expectativas. Que possamos ser como aquela jovem israelita, testemunhando sobre o Teu poder e a Tua bondade, mesmo em meio a adversidades. Ajuda-nos a viver com fé, obedecendo a Tua voz, e que nunca sejamos guiados pela ganância ou pelo egoísmo, como Geazi. Em nome de Jesus, te pedimos tudo isso. Amém. Que Deus abençoe sua vida, e até o próximo estudo.